Oi, meus amores, que saudade de vocês. Bom, hoje vamos dar início ao nosso assunto da terceira avaliação, tá? O nosso assunto de hoje, ele é o fortalecimento do poder dos reis, tá? Então, a gente vai falar sobre o absolutismo, tá? Sobre a formação dos reis. Vamos lá, tá? A gente tem que pensar o seguinte, a gente vem da crise do feudalismo, então essa formação desses reinados, ela vem pós, né, essa crise do feudalismo. Ela vem trazendo algumas consequências do feudalismo, positivas e negativas, tá? Vamos lá. Com o revigoramento do comércio das cidades a partir do século XI, tomou-se um novo grupo social, a burguesia, né? Então, a gente tem o quê? Após essa questão lá que, lá no feudalismo, no primeiro momento, a gente tem o quê? A gente tem a questão de ter um comércio, mas um comércio de trocas aqui e ali, não um comércio com fluxo muito grande. Depois, com o passar do tempo, começa a se ter as feiras. Lembra das feiras que eu falei para vocês, né? Essas feiras que aconteciam, né? Uma ou duas vezes no ano. Também, às vezes, com duração de 60 dias ou 15 dias, né? E era nessas feiras que se tinha o fluxo, né? De vários comerciantes. Com o começo dessas feiras, a gente tem agora, né, a volta de uma comercialização. E aí, com essa comercialização, vai se ter uma nova formação, uma nova classe social, ela vai ser inserida nesse contexto, que vai ser a burguesia. Quem é a burguesia? A burguesia é aquele comerciante, aquela pessoa que comercializa, vende os produtos, né? O que vai ter uma grande importância, né, no assunto que a gente vai falar hoje. A burguesia, como eu falei para vocês, ela vai ter que comprar os seus produtos do feudo. Consequência disso, o senhor feudal, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o preço dos produtos. Além do comerciante o burguês ter que comprar um produto com alto índice de valor, ainda tem a questão que ele ainda tem que pagar pedágio e outras coisas mais, fazendo com que a burguesia acabe ficando um pouco chateada em relação a isso e acabe não gostando de pagar os impostos, acabe se rebelando. Nesse meio termo, a gente tem o quê? Lá durante todo o feudalismo se teve o rei, mas o rei ele não tinha o poder para exercer, né? Ele não era um rei do reino todo. Por quê? Porque cada feudo, né, o senhor feudal que predominava, que mandava naquele feudo. Então não tinha uma organização social. O governo era descentralizado. Cada senhor feudal exercia o seu poder nas suas terras. Com essa questão, né, depois da crise do feudalismo, se tem a questão do rei tentando tomar o poder novamente, tentando centralizar seu poder. Só que ele precisa de apoio, porque esses reis eles não têm muito dinheiro, tá? E aí o que vai acabar ocorrendo, né? Alguns reis interessados no dinheiro da burguesia passaram a fazer leis favoráveis a eles. E aí a burguesia começou a ver que os reis estavam a favor dela, né? Por quê? Porque a burguesia ela pagava um imposto para o rei. Então ela achava que se o rei centralizasse seu poder, ela poderia pagar menos impostos e ele poderia colocar leis que beneficiassem ela. Então a burguesia ela vai passar, né, a dar dinheiro para esse rei se estruturar. E aí que a gente tem o quê? Né? Esse rei, ele vendo que a burguesia ela é uma das classes que vai ajudar ele, o que ele vai fazer? O rei, né, muito interessado na burguesia, passará a fazer leis favoráveis a ela, então vai favorecer, colocando uma lei na qual mandava, digamos, prender, né, aqueles saqueadores, qualquer pessoa que, digamos, mexesse com a questão da burguesia, também é uma lei que vai falar para os senhores feudais para não cobrar altos impostos em cima dos alimentos, fazendo com que essa burguesia, né, consiga se fortalecer, consiga ganhar mais dinheiro, consequentemente, vai doar mais dinheiro, né, para esse reinado.
Algo muito importante que a gente tem que falar também é sobre as cruzadas. Lembra das cruzadas? Nas cruzadas, ela foi um conjunto de classes que foram, né? Foram escravos para as cruzadas, foram servos para as cruzadas, tá? Foram pessoas ligadas à igreja para as cruzadas, porque as cruzadas eram relacionadas à igreja, e também foi muitos nobres, né? Esses nobres que foram para lá para tentar guerrear, conseguir aquela localidade, conseguir mais terra para conseguir expandir seu poder. Só que acabou ocorrendo ao contrário. Por quê? Porque assim, muitos nobres foram para lá e perderam, né, dinheiro. E aí voltaram de lá, né, enfraquecidos, sem dinheiro, sem poder, sem nada. E é nesse momento que esses nobres também vão tentar se chegar para o lado do rei, justamente para que esse rei dê apoio para eles, esse rei os coloque lá na sua realeza. E aí também tem um apoio, né, da nobreza. Também nesse momento que os camponeses eles começam a ver que ocorre o quê? Que aquele rei ele poderia beneficiar eles, poderia ajudar eles. De que forma? Por quê? No feudalismo a gente tem a ideia do quê? Tem o senhor feudal, né? Que é dono das terras, tem todo o poder. E a gente tem o servo. E o servo ele é super explorado, tá? E esse servo ele não aguenta mais ser explorado. Então ele acha que se tiver um governo centralizado, tiver um rei, esses servos não vão ser, esses camponeses não vão ser tão explorados. Então esses camponeses passam também, né, a defender, né, a querer que haja um rei no poder, tá? Porque esse rei poderia defendê-los. O rei se fortaleceu, né? Então, o rei, com tudo isso, o rei acabou se fortalecendo, criando impostos. Quem vão pagar esses impostos? Esses impostos vão ser pagos principalmente pelos camponeses, tá? Esses camponeses que vão pagar esses impostos, essa burguesia que vai pagar esses impostos, tá? O rei vai estabelecer, os reis também vão estabelecer moedas únicas, né? Para que não haja, por quê? Porque cada reinado tinha uma moeda diferente. Então, eles vão chegar no consenso de colocarem moedas únicas, moedas que circulassem na Europa todinha, tá? E aí, esse rei também vai criar um exército profissional, tá? Um exército que vai ser assalariado. Então, o rei vai ter um exército dele, um exército bom, que ele vai pagar um salário para que aqueles soldados trabalhem para eles, tá? Vamos lá. Ó, e aí, no meio de tudo isso, a gente vai falar sobre a monarquia inglesa, tá? No século XI, Guilherme, o Conquistador, duque de Normandia, região do norte da França, conquistou a Inglaterra e se tornou o primeiro rei com o título de Guilherme I. Então, Guilherme, ele é o quê? Ele era um duque, ele era um nobre, tá? Então, os primeiros reis vão ser essas pessoas que eram nobres, esses nobres que tinham dinheiro a mais, né? Que tinham uma grana melhor, tá? Então, Guilherme acaba se tornando o primeiro rei da Inglaterra. Como a gente ainda estava ainda na questão da finalização do feudalismo, o que ele vai falar? Então, ele vai se impor como um rei absoluto, né? Que tem todo o poder, e ele vai falar para os senhores feudais, para os outros nobres, que jurem fidelidade diante dele, né? Que ele jure fidelidade, serem fiéis a ele, não ao outro rei, não a outra coisa. Então, a partir desse momento, né, esses senhores feudais que são nobres, eles passam, né, a ser submissos ao novo rei, né, que é o Guilherme. E aí é nesse momento também que o Guilherme vai fazer o quê? Ele vai impor, né? Ele vai exigir que não haja mais guerras particulares. Por quê? Porque um senhor feudal, às vezes, ele acabava entrando em conflito com outro senhor feudal, tá? E aí essa questão se chamava de guerras particulares, né? Por questão de terras. E aí ele vai proibir essa questão dessas guerras, tá? O Guilherme, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma grande extensão de terra na Inglaterra, consequência disso ele vai fazer o quê? Ele não vai conseguir governar tudo. Então ele vai pegar essas terras e vai dividir essas terras em condatos, tá?
com dados que vão ser administrados por quem? Pelo um funcionário real, né? E aí esse funcionário real, ele é chamado de xerifes, são os xerifes. Então, vão se ter vários xerifes e essa pessoa vai ficar responsável de administrar aquela localidade, aquela terra, aquela cidadezinha, tá bom? Após a morte de Guilherme, vem o seu sucessor, né? Que é o seu filho, Henrique II, tá? O sucessor acelerou, e esse sucessor acelerou o fortalecimento, ou seja, fez com que pudesse ter mais exército, cobrou mais impostos para que houvesse o fortalecimento, tá? Desse poder monárquico. E outra, ele também colocou que, a partir do momento do seu reinado, deveria se ter julgamento reais. Exemplo, vamos dar um exemplo. Lá no feudalismo, na característica do feudalismo, quando ocorria qualquer coisa, o senhor feudal que era o juiz. Então, ele decidia se a pessoa era presa, se a pessoa não era presa, se a pessoa era morta, se a pessoa não era morta, se ela era culpada, se ela não era culpada. Tá? Então, se tinha um tribunal particular. E aí, o rei agora ele passou a dizer que não, que tudo que ocorrer, né, no reinado inglês deve passar por ele. Então, em vez de ter um tribunal particular nos feudos, agora tem que se ter um tribunal real, o rei que vai julgar se está certo, se está errado, prende, se não prende, ou se morre ou vive, tá? Então, foi o que ocorreu. Depois da morte de Henrique II, o seu filho, Ricardo, né, vem ser o sucessor. Só que, assim, Ricardo, ele sempre estava em vários conflitos, tá? Ricardo, no primeiro momento, ele vai se meter nas cruzadas, né? Que vai acabar perdendo um pouquinho, vai perder um pouco do seu poder nas cruzadas. Por quê? Porque ele era um rei muito guerreiro, gostava muito de guerrear. Segundo, depois que ele sai das cruzadas, numa situação que não era tão favorável, tão boa assim, porque economicamente ele acabou perdendo muito dinheiro, né? E acabou sugando um pouco do povo para, né, poder ter dinheiro para se manter na guerra. Depois disso, ele acaba se metendo na guerra, né, com a França, né? Eles vão se meter em um conflito com a França, tá? E aí vai acabar fazendo com que fique meio instável a monarquia inglesa nesse momento. Após esse momento, vai ocorrer o quê? Ele vai morrer e aí quem vai suceder ao trono vai ser o seu filho, João Sem Terras, tá? É como João vai ficar conhecido, que reinou de 1199 a 1216 anos antes de Cristo, tá? Então, João ele vai entrar nessa guerra contra a França e aí nessa guerra ele vai continuar, né? Já que o Henrique morreu, então ele vai continuar essa guerra contra a França. E aí que ele vai sofrer vários problemas em relação a isso. João Sem Terra, ele fica conhecido como João Sem Terra por quê? Porque ele vai entrar no conflito com a França, tá? Porque assim, os ingleses eles tinham uma parte da terra francesa, tá? E aí a França vai entrar em conflito com a Inglaterra para pegar essa terra de volta. Então eles vão acabar, né, entrando nesse conflito, que vai lá do Henrique II, né? Vai também para o Ricardo, né? Que também já está nesse conflito. Do Ricardo já vem para o João, né? E aí estão nesse meio desse conflito por essas terras que são, né, em território inglês, mas que foi dominada pelos franceses, né? E aí nesse momento que João vai entrar, continuar essa guerra com a França e ele vai acabar perdendo, tá? Essa guerra. E aí a França consegue pegar de volta as terras. E aí ele fica conhecido como João Sem Terras, tá? Como eu falei para vocês, por ser um rei que estava sempre na frente da guerra, consequentemente, vai ocorrer que para ele continuar na guerra, ele precisa de dinheiro, ele precisa de impostos
e ele vai cobrar cada vez mais altos impostos, tanto da burguesia, tá? Quanto dos camponeses, que são as pessoas que pagavam os impostos, tá? Na Inglaterra. E aí, nesse momento, que os nobres, né, também vai se rebelar contra isso. Por quê? Porque ele está cobrando altos impostos, os nobres, né, que também muitas das vezes, porque a gente tem que entender que a burguesia também já estava virando uma nobreza pela questão de dinheiro, né? Então eles vão acabar se rebelando em relação a isso, aos altos impostos que eles tinham que pagar, tá? E aí foi e aí o João Sem Terra acabou morrendo e quem vem ficar no poder é o Henrique III, tá? Que também vai cobrar altos impostos, né? E aí nessa questão dos altos impostos, a nobreza vai ficar chateada pela questão dos altos impostos e vai acabar pegando ele, conversando com ele, dizendo para ele que ele tinha que tomar um rumo, fazer alguma coisa para amenizar a situação, tá? E aí Henrique tenta negociar, mas não consegue negociar, né, com essa nobreza. Aí essa nobreza entra em conflito com eles e em determinado momento desse conflito, a nobreza, a burguesia consegue uma coisa muito boa para eles. Por quê? Porque eles conseguem, né, fazer parte do grande conselho. O que seria fazer parte do grande conselho? Seria a ideia de pegar e fazer parte do conselho do rei, ajudar o rei nas decisões. Então, agora, a burguesia, ela está no poder também, tá? Um fato que eu esqueci de falar sobre o João Sem Terra é que ele foi tão pressionado, né, pela nobreza a abdicar, a fazer algumas coisas, que ele vai acabar fazendo uma carta chamada Carta Magna, tá? Eu vou dar uma lida para vocês aqui. A carta que ele escreveu, tá? João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque de Normandia e da Aquitânia, conde de Anjou, determina que nenhum imposto será estabelecido no nosso reino sem o consenso geral. Para obter o consenso geral, a fim de lançar impostos, mandaremos convocar os arcebispos, bispos, abades, condes, grandes barões, por meio de cartas e todos os nossos vassalos diretos, tá? Todos os mercadores poderão livre e seguramente sair da Inglaterra, nela entrar, permanece e passar por terras, que por água, comprar e vender sem receio de extorsões legais. Então, ele está dizendo que ele não vai cobrar mais altos impostos, tá? No caso, o João Sem Terra, que ele não ia cobrar mais altos impostos e que a comercialização poderia correr tranquilamente, né? Só que ele acaba morrendo e quem fica no poder é o Henrique III, que vai totalmente de contra isso. Por quê? Porque o Henrique III, ele vai chegar, como eu falei para vocês anteriormente, né? Vai cobrar altos impostos, vai fazer com que essa nobreza, essa burguesia, mais uma vez, entre em conflito com eles, tá? E essa burguesia, ela vai conseguir fazer parte do conselho, né, do grande conselho, ou seja, da questão de administração da Inglaterra também. Consequentemente, depois, por fazer parte desse conselho, vai se ter a instalação do parlamento, né, na qual vai ocorrer que vão ser decididos, né, vão ser eleitas algumas pessoas para governarem a Inglaterra. Vamos falar sobre a monarquia francesa. Na França, o primeiro rei a conseguir impor sua autoridade a todos os grupos sociais foi Felipe Augusto, tá? Então, como eu falei para vocês, né? A gente vai ter, entrando no reinado, se tornando rei, nobres que eram extremamente ricos, tá? Então, um dos nobres que vai ser extremamente rico vai ser Felipe Augusto. Em meio a muitas conquistas, em meio a conseguir muitas terras e ter um poder muito grande, Felipe acaba se tornando rei. Esse rei se consolidou, né? Então, para esse rei se consolidar, para ele ter um poder, né? Ter um poder para impor em cima das pessoas, ele fez muitas alianças. Nessas alianças,
ele fez o quê? Ele casou, né, com moças e aí acabou herdando terras, né? Também comprou muitas terras de nobres, aqueles nobres que vieram lá das cruzadas, que não tinham mais dinheiro, né, estavam devendo, ele acabou comprando essas terras desses nobres e também ele acabou usando um exército profissional assalariado também. Então, ele pagava um alto salário, né, para soldados serem um exército dele, então impôs o seu poder. E aí, após ele morrer, veio Luís XVI e contribuiu para a centralização de poder, porque Luís XVI também, na França, ele vai ser um rei que vai ser um rei meio problemático, ele vai ter alguns problemas, tá? Porque ele vai exigir muito altos impostos, né? Ele vai exigir impostos, tá? Principalmente, tá? Dos camponeses, da burguesia, dos trabalhadores que trabalhavam nas cidades. Então, ele vai cobrar altos impostos e, por consequência também das questões das guerras, os cofres públicos vão estar meio secos. E também o Luís XVI, ele vai acabar fazendo o quê? Construindo um palácio, que é o chamado Palácio de Versalhes. Aqui é um palácio muito grandioso, um palácio todo ornamentado com ouro, né? Que vai fazer com que cada vez mais ele cobre altos impostos em cima, né, das classes mais baixas. Porque no governo de Luís XVI, ele vai fazer uma divisão, tá? Ele vai fazer uma divisão da questão de classificação social. Ele vai chamar de 3 estados. O primeiro estado é composto pela nobreza, tá? São os nobres. O segundo estado pelo clero, né, que é a igreja. E o terceiro estado, que é o estado maior, né, que tinha maior quantidade de gente, são os camponeses, burgueses e pessoas que trabalhavam nas cidades, tá? Luís XVI, ele acaba se envolvendo na questão da Revolução Francesa, assunto que a gente vai estudar mais lá na frente, e aí ele acaba sendo decapitado, tá? Ele acaba sendo morto na guilhotina. Após a sua morte, né, durante, aliás, a questão da sua morte, ele vai ter, a gente vai ter o Felipe XIV, o Felipe IV, que também vai ser chamado de Belo, que deu continuidade e exigiu que o clero pagasse altos impostos. Então, Felipe vai impor que o clero pague, a igreja pague impostos, sendo que durante toda essa questão, sempre houve a igreja nunca pagando impostos, a nobreza não pagava impostos, a igreja não pagava impostos, só quem pagava imposto nessa sociedade sempre era as classes mais baixas, né? E aí, nesse momento, Felipe vai fazer o quê? Ele vai impor que o clero pague impostos. E aí vai trazer um conflito. Por quê? Porque o Papa não vai aceitar pagar impostos, já que se tem muita igreja, então a igreja pagaria muitos impostos, né, para esse rei. E aí esse rei ele não vai aceitar que seja feito esse pagamento desses impostos. E aí ele vai entrar em conflito com o rei. E aí é nesse momento que Felipe, não, ele vai fazer o quê? Ele vai convocar os estados gerais. Então, quando ele convoca os estados gerais, quem são os estados gerais, né? É uma reunião dos 3 estados, né? O clero, tá? A nobreza e as classes mais pobres, tá? Então, ele vai chamar esse conselho, né? Ele vai convocar esse conselho gerais e nesse conselho ele vai conseguir, com o voto de todos, que se faça valer a sua decisão, que a igreja deveria pagar altos impostos, sim. Então, a partir desse momento, a igreja vai começar a pagar altos impostos, tá? Para o rei. A gente, nesse termo, a gente tem a questão da Guerra dos 100 Anos, né? Aquela guerra que também a gente estava falando anteriormente, né? A Guerra dos 100 Anos, na realidade, ela não foi uma guerra de 100 anos, foi uma guerra de 116 anos, tá? A Guerra dos 100 Anos foi de 1337 anos antes de Cristo a 1453 anos antes de Cristo, tá?
O motivo principal dessa guerra foi a disputa da região de Flandres, tá? Essa região era uma região muito rica, que tinha vinho, que tinha lã, que tinha várias coisas. Levando em conta que quem conquistasse essas terras conseguiria, né, consequentemente, ter uma grande quantidade de produtos para comercializar, consequentemente, teria uma boa riqueza. Então, um dos motivos também que vai fazer com que haja esse conflito, ele é entre a Inglaterra e a França, tá? Essas duas potências que vão estar, né, em conflito. Então, uma das coisas que vai ocorrer também é que o rei inglês, ele vai tentar, né, derrotar a França para se tornar rei da França e da Inglaterra, tá? Só que ele acaba não conseguindo ganhar a guerra, né? E aí a Inglaterra acaba perdendo, né? E aí a França fica com essa região de Flandres, tá? A guerra colaborou para a consolidação da monarquia e definir os limites do território, né? Então, nesse momento, essas monarquias conseguiram se consolidar, né? Conseguiram se estruturar com monarquias grandes, com reis absolutos, com reis que governavam, né? Toda a população. Também essa guerra foi para definir os limites, né? Olha, tal parte é da Inglaterra, de tal área para tal área da Inglaterra, de tal área para outra área é da França. Então, a partir da Guerra dos 100 Anos se fez a divisão, né, desses territórios. Nessa guerra, a gente tem um destaque muito grande, né, para uma jovem chamada Joana d'Arc. Né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar de Joana d'Arc, porque ela também foi aceita pela igreja para se tornar santa. A história de Joana d'Arc é que ela era uma moça camponesa normal, né, que brincava com as crianças e tudo mais. E aí, em determinado momento, quando ela tinha 12 anos, ela brincando e ela escutou vozes, né? Ela escutou vozes e ela disse que Deus falou com ela, disse que ela ia libertar a França, tá? Do mal, do pecado. E aí, no meio de tudo isso, estava rolando a briga, né? Estava rolando o conflito. E aí, quando ela tem 17 anos, né? Quando ela já tem uma idade maior, ela chega e conversa com o rei, diz para o rei que Deus tinha falado para ela que ela que seria a pessoa que ia conseguir ganhar a guerra, que através dela Deus ia libertar a França, né? Digamos, ia libertar a França da Inglaterra, né? E aí, o que o rei faz? O rei pega, dá uma armadura para ela, dá uma coisa para ela, um estandarte, tá? Real, né? Da França. E aí, a partir desse momento, Joana d'Arc também leva com ela uma boa quantidade de soldados e ela vai para a guerra, né? Uma mulher, né? Que uma coisa que não era aceita, uma mulher ir para a guerra, Joana d'Arc vai para a guerra e ela consegue ganhar ela consegue ganhar a guerra dos ingleses, consegue expulsar os ingleses das suas terras, tá? E aí nesse momento que ela fica, né, em estado de glória, tal, porque ela foi enviada, né, por Deus para libertar a França dos ingleses. Só que acaba ocorrendo o quê? Que em determinado momento ela sofre uma emboscada, tá? Os ingleses armam uma emboscada para ela e acabam pegando ela, levando ela, né, para Inglaterra. E lá na Inglaterra, eles vão pegar ela e vão fazer um tribunal lá com alguns monges lá, vão fazer um tribunal lá e vão acabar queimando ela na fogueira. Mas por que vão acabar queimando ela na fogueira? Por quê? Porque a igreja tinha a questão do Tribunal do Santo Ofício, né? Que discriminava algumas pessoas e chamava de herege aquelas pessoas. E ela foi discriminada por quê? Porque ela usava armaduras. Então, diziam que ela usava roupa de homem, que ela estava possuída, que Deus não tinha falado com ela. Então, acabaram queimando. Joana d'Arc se torna um grande símbolo, né? De resistência e de luta. E aí acabam queimando ela na fogueira.
tá? O nosso assunto fica por aqui. A gente tem a continuação desse assunto na semana que vem. Tá bom, meus amores? Beijinhos.